Nos últimos meses de 1918, a Alemanha não apenas enfrentava o fim de uma guerra devastadora, mas também a completa desintegração de sua estrutura política, social e econômica. Na frente ocidental, os soldados alemães, exaustos após anos de combate, mal conseguiam se manter em pé. Ao mesmo tempo, as cidades sofriam uma paralisia geral. A escassez de alimentos, o racionamento extremo, a inflação galopante e o colapso logístico transformaram a vida cotidiana em uma luta permanente pela sobrevivência. A população civil, após anos de sacrifício, não estava mais disposta a sustentar um esforço de guerra percebido como fútil. O Império Alemão, que no início do conflito prometera grandeza e expansão territorial, viu-se sem uma liderança eficaz, com sua economia em colapso e seu exército à beira da insubordinação. Oficinas ligadas ao esforço de guerra começaram a vivenciar conflitos crescentes. À medida que os recursos se tornavam escassos e os salários atrasavam, surgiram demandas generalizadas por alimentos e condições mínimas de trabalho. Nos portos, marinheiros se recusavam a seguir ordens consideradas suicidas, como ocorreu em Kiel, onde um motim desencadeou uma série de rebeliões que se espalharam para outras cidades em questão de dias. Esta revolta marcou um ponto de virada. Trabalhadores e soldados começaram a se organizar em conselhos revolucionários que replicavam o modelo soviético, assumindo o controle local sem esperar por instruções de Berlim. As estruturas tradicionais ruíram sob a pressão popular. Nas ruas, milhares exigiam o fim da monarquia, um cessar-fogo imediato e uma reorganização total do Estado. O sistema imperial, liderado pelo Kaiser Guilherme II, ruiu sem resistência efetiva e sua saída precipitou a queda da antiga ordem, sem um plano claro de substituição em vigor. Em 11 de novembro, a assinatura do armistício em Compiègne pôs fim aos confrontos militares, mas longe de trazer alívio, deixou um sentimento generalizado de desorientação e traição. Para grande parte da sociedade alemã, a rendição ocorreu de forma abrupta e incompreensível. Nenhuma tropa estrangeira ocupava cidades alemãs, nenhum território visível havia sido perdido e, ainda assim, a derrota foi aceita. Essa percepção alimentou uma narrativa de fraude interna, que começou a ganhar força nos círculos militares, entre setores conservadores e em publicações nacionalistas. Falava-se cada vez mais em uma punhalada nas costas, uma ideia que teria efeitos políticos duradouros. O nascimento da República de Weimar ocorreu nesse contexto caótico. Não foi o resultado de uma transição planejada, mas sim de uma queda forçada sem alternativa visível. O novo governo teve que operar em uma sociedade em ruínas, sem legitimidade sólida e com uma população profundamente dividida. As velhas elites continuaram a ocupar cargos-chave na administração, enquanto os movimentos trabalhistas exigiam reformas estruturais. A República não foi recebida com entusiasmo, mas sim com desconfiança. A maioria a considerou uma improvisação imposta pela derrota, em vez de um projeto coletivo. Ao mesmo tempo, os veteranos retornaram a uma pátria irreconhecível, sem apoio estatal, sem oportunidades e com traumas visíveis e invisíveis que só pioraram sua reintegração. A assinatura do Tratado de Versalhes em 1919 exacerbou todas as tensões. Os termos acordados foram vistos como uma imposição humilhante. A Alemanha assumiria toda a culpa pelo conflito, entregaria regiões importantes como Alsácia e Lorena, reduziria seu exército a uma fração simbólica e pagaria reparações impossíveis. Essas disposições afetaram diretamente a estrutura econômica, impediram a recuperação industrial adequada e alimentaram a desconfiança nos líderes da nova república. Em todos os cantos do país, havia uma sensação de punição injusta e impotência diante de potências estrangeiras que impunham sua vontade sem qualquer possibilidade de refutação. A economia nacional começou a entrar em colapso logo depois. O desemprego aumentou rapidamente. Fábricas fecharam por falta de matéria-prima e pequenas empresas não conseguiram sobreviver. A moeda perdeu quase completamente o valor e, nas famílias comuns, comprar pão ou carvão tornou-se um desafio diário. Jornais noticiaram o desastre econômico e filas se formaram em frente aos refeitórios populares nas ruas. Mães trocavam pertences pessoais por comida e as crianças cresceram em um ambiente marcado pela extrema pobreza.
Nesse clima tenso, os extremos ideológicos ganharam força. De um lado, grupos de esquerda, inspirados pela Revolução Russa, exigiam a nacionalização, o controle operário e uma transformação radical do Estado. De outro, setores ultranacionalistas denunciavam a fragilidade do sistema republicano e promoviam uma restauração autoritária baseada no orgulho militar e na tradição germânica. As cidades tornaram-se campos de batalha simbólicos e literais. Assassinatos políticos, revoltas armadas e confrontos entre milícias de rua faziam parte da vida cotidiana. A instabilidade não era um incidente isolado, mas uma característica permanente daqueles anos. O mal-estar geral se intensificava a cada dia. A população não só estava empobrecida, como também emocionalmente exausta e politicamente desconectada. A desconfiança em relação ao governo crescia em todos os setores. As tentativas de restaurar a ordem eram vistas como insuficientes ou tardias. As forças policiais e o exército, enfraquecidos e desmoralizados, não conseguiam garantir a estabilidade. As instituições não ofereciam respostas claras e, nessa confusão, muitas pessoas começaram a buscar alternativas mais radicais. A raiva reprimida, o sentimento de traição e o desejo de vingança se tornaram um terreno fértil para discursos que prometiam reconstrução, identidade e liderança forte. Embora ainda sem rosto, começava a emergir uma narrativa que apelava ao orgulho nacional ferido e à necessidade de retomar o controle perdido. O terreno estava preparado não pelo trabalho de um líder específico, mas por uma cadeia de fracassos, frustrações e decisões impostas de fora. A Alemanha, derrotada e dividida, entrava em uma nova era, incerta e perigosa, marcada por feridas ainda não cicatrizadas. Da humilhação ao fanatismo, a gênese do ódio ideológico. Desde muito jovem, Adolf Hitler demonstrou sinais de distanciamento, frustração constante e um conflito permanente com o seu entorno imediato. Nascido em Braunau am Inn, uma pequena cidade no Império Austro-Húngaro, localizada perto da fronteira com a Alemanha, cresceu sob a sombra de um pai severo, com quem nunca conseguiu estabelecer uma relação estável. Sua infância foi uma sucessão de desentendimentos familiares, e na adolescência encontrou refúgio na pintura, na arquitetura e em leituras que exaltavam a cultura germânica. Durante anos ele tentou entrar na Academia de Belas Artes de Viena, mas foi rejeitado. Mais de uma vez, o que o mergulhou num isolamento crescente e numa sensação de exclusão do mundo ao qual aspirava. Durante sua estadia em Viena, ele viveu entre pensões baratas e abrigos para necessitados. Não tinha uma renda estável e passava os dias entre desenhos fracassados, leituras obsessivas e uma crescente rigidez mental. A cidade era diversa, multicultural e dinâmica, o que entrava em conflito com suas ideias fixas sobre nação, raça e pertencimento. Nesse contexto, ele entrou em contato crescente com discursos antissemitas disseminados em panfletos, artigos e círculos ideológicos. Essa narrativa adotava uma visão simplificada que culpava certos grupos pela situação geral do país, reforçando seu sentimento de exclusão. Ele adotou essa visão irrestrita, assimilando as simplificações extremas oferecidas por esses ambientes como certezas. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, mudou-se para Munique e alistou-se voluntariamente no exército da Baviera. Lá encontrou pela primeira vez uma rotina clara, um senso de pertencimento e uma identidade definida. Foi designado como mensageiro na frente ocidental, onde foi exposto a combates intensos, bombardeios, lama, fome e morte. Embora nunca tenha alcançado uma patente elevada, ele vivenciou a brutalidade do conflito em primeira mão. Foi ferido 2 vezes e recebeu condecorações, mas o que mais o marcou foi a diferença entre a camaradagem na frente de batalha e as notícias vindas da retaguarda. Ele se indignava com greves, panfletos pacifistas e críticas ao governo. Acreditava que, enquanto os soldados arriscavam suas vidas, outros sabotavam o esforço comum internamente. Em 1918, durante um ataque com gás, ficou temporariamente cego e internado em um hospital militar em Pasewalk. Lá, soube do fim da guerra e do colapso da frente de batalha. A notícia o paralisou, incapaz de assimilar o que estava acontecendo. Quando recuperou a visão,
Retornou a uma Munique mergulhada no caos, com confrontos entre grupos revolucionários e estruturas estatais enfraquecidas. Sem emprego ou direção definida, foi alojado em um quartel e designado para tarefas menores pelo exército, que tentava impedir que veteranos se juntassem às revoltas. Foi nesse ambiente desorientado que ele começou a frequentar reuniões políticas. No início, observava sem intervir, mas logo passou a falar com um estilo direto, frases simples e mensagens carregadas de raiva. Embora ainda não tivesse uma plataforma definida ou objetivos políticos específicos, já se destacava por sua capacidade de capturar a raiva de seus ouvintes. Frustrações acumuladas, ressentimento do pós-guerra e sua visão endurecida do conflito fundiram-se em um discurso que apelava à necessidade de ordem, autoridade e pertencimento. Ao mesmo tempo, aprofundou sua exposição a publicações radicais. Lia jornais como o Münchener Beobachter e panfletos nacionalistas que repetiam as ideias que ele já havia internalizado, que a derrota não fora militar, mas interna, que a nação estava em perigo e que certos grupos agiam como inimigos infiltrados. Durante esses anos, seu pensamento tornou-se mais rígido. Para ele, os partidos de esquerda não representavam demandas sociais, mas sim a manifestação local de uma conspiração internacional. Não fazia distinção entre socialistas, comunistas ou liberais. Todos eram vistos como agentes da decadência. Adotou uma leitura racial da história, influenciado por autores que promoviam a existência de hierarquias biológicas entre os povos. Nessa escala, os povos germânicos deveriam ocupar o nível mais alto. Acreditava que a mistura racial enfraquecia as nações e que a pureza étnica garantia estabilidade e um futuro. Essa ideia, disseminada durante anos por publicações racistas, encontrou um lugar permanente em seu pensamento. Não bastava mais restringir o papel de certos setores sociais ou culturais. Sua visão exigia homogeneidade absoluta, sem concessões, onde não houvesse espaço para identidades distintas dentro do projeto nacional que ele idealizava. Fundação e ascensão do movimento nacional socialista. Com o fim da guerra, a Alemanha não estava apenas arruinada econômica e militarmente, mas também politicamente perdida. Nesse ambiente confuso, surgiram numerosos pequenos grupos, compostos por veteranos, nacionalistas e insatisfeitos com a derrota, que começaram a se multiplicar em diferentes cidades. Munique, em particular, tornou-se um centro de reuniões, panfletos inflamados e discursos espontâneos. Foi nesse contexto que surgiu um grupo quase irrelevante, o Partido dos Trabalhadores Alemães, um grupo sem ambições claras ou estrutura visível que logo passaria por uma transformação completa. Este partido foi fundado por Anton Drexler, um serralheiro com ideias opostas ao comunismo, ao liberalismo burguês e com forte inclinação nacionalista. No início, reuniam-se em cervejarias de bairro com apenas uma dúzia de pessoas. Não tinham um programa político definido nem uma direção estratégica. Funcionavam mais como um espaço de desabafo do que como uma organização propriamente dita. Mesmo assim, alguns começaram a procurar membros que contribuíssem mais do que apenas com a frustração. Em uma dessas reuniões, no final de 1919, compareceu um jovem ex-soldado com um talento excepcional para a oratória. Naquele dia, Adolf Hitler compareceu. Na primeira vez que falou, seu estilo exaltado e discurso agressivo deixaram sua marca. Ele não tinha formação política, mas sabia quando levantar a voz e como se conectar com a ira do público. Drexler rapidamente percebeu que aquele jovem poderia servir de veículo para uma maior expansão e propôs que ele se filiasse formalmente. Embora tudo ainda fosse rudimentar, Hitler começou ali a moldar suas ideias e, acima de tudo, a projetá-las para os outros. Com o passar dos meses, o partido começou a ganhar alguma visibilidade. Novos colaboradores chegaram, panfletos com melhor apresentação foram impressos e as reuniões começaram a atrair mais participantes. Um passo importante foi a mudança de nome. Eles passaram a ser conhecidos como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Isso não era apenas uma jogada de marketing. Buscavam atrair setores nacionalistas, bem como trabalhadores descontentes. Embora não tivessem uma proposta econômica específica, o nome permitiu que ampliassem seu alcance. Hitler, que começou como um simples orador, foi assumindo cada vez mais influência nas decisões.
Seu relacionamento com Drexler se deteriorou quando suas visões sobre o futuro dos dois lados entraram em choque. Drexler queria manter um certo nível de contenção, enquanto Hitler optou por uma estratégia mais direta e visível. A cisão foi inevitável e Drexler acabou saindo. Com isso, Hitler ganhou espaço para influenciar. Com o novo nome e a saída de alguns membros fundadores, o partido começou a assumir uma forma diferente. Apesar das limitações materiais, lançaram suas primeiras campanhas públicas com recursos precários. Cartazes caseiros, bandeiras improvisadas e discursos que combinavam nacionalismo, promessas de ordem e ataques a inimigos internos. As reuniões passaram de mesas vazias a dezenas de pessoas em busca de respostas rápidas para o caos econômico. Nessa fase, o grupo ainda não tinha uma estrutura organizada. Não possuía um plano eleitoral nem mecanismos administrativos. Eles funcionavam como uma corrente estimulante, mas essa flexibilidade também lhes permitiu testar mensagens, experimentar símbolos e construir uma imagem que rompia com a norma. Eles usavam linguagem direta, cores vibrantes e se definiam como os únicos que se manifestavam quando os outros permaneciam em silêncio. Uma inovação que começaram a implementar foi a organização dos eventos. Embora não seguissem um estilo fixo, começaram a organizar o posicionamento dos participantes, a posição do palestrante e os elementos visuais que o acompanhavam. Tudo era intuitivo, mas eles já buscavam gerar um impacto emocional. Não queriam simplesmente convencer com ideias, mas provocar uma reação coletiva. Ao mesmo tempo, a estatura de Hitler cresceu. De participante de discursos, ele passou a intervir em decisões, negociar alianças e moldar a imagem pública do grupo. Sua presença tornou-se um imã. Muitos vinham mais por ele do que pelo conteúdo dos eventos. Essa centralidade não surgiu de uma posição formal, mas da resposta do público e de sua própria insistência em liderar. Entre 1920 e 1921, organizaram eventos mais ambiciosos, alugaram locais, distribuíram panfletos em outras áreas de Munique e criaram suas próprias publicações. Embora não tivessem alcance nacional, estavam se consolidando como um ator visível na cidade. A mensagem continuou a girar em torno do ressentimento do pós-guerra, da demanda por autoridade e da necessidade de apontar o dedo para culpar sem reservas. Com o tempo, pessoas de diversas origens começaram a se juntar. Algumas tinham conhecimento técnico, outras ofereceram contatos e algumas ajudaram a organizar um discurso mais coerente. Eles ainda não eram uma organização sólida, mas sim um grupo crescente em busca de seu lugar na política local. Cada ação, por menor que fosse, lhes dava notoriedade. Quando elaboraram seu primeiro programa, o fizeram em termos gerais, evitando detalhes. O objetivo não era apresentar um plano detalhado, mas sim lançar slogans que apelassem ao descontentamento. O texto incluía críticas ao Tratado de Paz, reivindicações territoriais, reivindicações sociais vagas e um tom agressivo. Era mais um manifesto para causar impacto do que um projeto sério. Em 1922, o partido já tinha uma identidade reconhecível, uma base sólida de seguidores e um ponto focal informal que chamava a atenção. Embora seu alcance ainda fosse limitado e sua estrutura incompleta, não era mais uma raridade. O movimento se consolidava como uma presença vocal e cada vez mais visível na cena local. Tiroteio em Munique, julgamento pela Alemanha. A referência mais próxima para alguns líderes do Partido Nacional Socialista foi a recente tentativa de golpe liderada por Benito Mussolini na Itália. A chamada Marcha sobre Roma levou um movimento marginal ao poder em poucos dias, e a ideia de replicar esse modelo começou a circular nos círculos mais ativos do partido. Adolf Hitler e seus colaboradores acreditavam que uma ação decisiva da Baviera, onde o governo regional conservador enfrentava tensões com Berlim, poderia ser o primeiro passo para uma mudança nacional. Se obtivessem apoio militar e visibilidade suficiente, acreditavam que uma revolta local poderia desencadear uma reação em cadeia. Durante semanas, ocorreram conversas secretas entre líderes do partido e certos setores do exército bávaro. Tentativas foram feitas para recrutar figuras influentes e planos foram elaborados para tomar prédios importantes, neutralizar oponentes e proclamar um novo governo a partir de Munique.
No entanto, muitas dessas reuniões foram improvisadas e baseadas mais no entusiasmo do que em estratégias concretas. Divergências internas entre os conspiradores e a falta de coordenação real tornaram o plano instável desde o início. Em 8 de novembro de 1923, decidiu-se agir. Naquele dia, uma grande reunião política estava sendo realizada em uma cervejaria de Munique, a Burgerbräu-Keller, onde estavam presentes altos funcionários do governo bávaro. Hitler e um grupo de homens armados invadiram o local, interromperam o evento e declararam que o governo local havia sido demitido. Armados, eles tentaram forçar os líderes presentes a se juntarem à sua causa. Embora inicialmente tenham alcançado um momento favorável de confusão, logo ficou claro que não tinham o apoio militar que esperavam. Durante a madrugada e as horas seguintes, os golpistas tentaram consolidar o controle da cidade. Marchas foram organizadas, tentativas de tomada de prédios oficiais foram feitas e mensagens proclamando o início de uma nova ordem foram distribuídas. Mas a reação das autoridades foi rápida. A polícia e o exército bávaros mobilizaram tropas leais e começaram a retomar suas posições. Na manhã de 9 de novembro, confrontos diretos eclodiram entre os rebeldes e as forças de segurança. O confronto mais significativo ocorreu quando um grupo de ativistas do partido, liderados por Hitler e outros líderes, marchou pelo centro da cidade na esperança de angariar apoio. Ao chegar a um cruzamento perto do Ministério da Defesa, as forças policiais abriram fogo. Em poucos minutos, a marcha se dispersou. Várias pessoas foram mortas instantaneamente e outras ficaram feridas. Hitler escapou brevemente, mas foi preso 2 dias depois em uma cidade próxima. O golpe fracassou miseravelmente. Longe de trazer mudanças políticas, o que restou foi uma imagem de improvisação e violência sem resultados. As autoridades bávaras imediatamente iniciaram processos judiciais. Hitler e os principais organizadores foram acusados de alta traição, uma acusação grave que poderia levar a vários anos de prisão. O julgamento, no entanto, tornou-se uma oportunidade inesperada para o principal réu. Desde o primeiro dia de audiências, Hitler usou o julgamento como plataforma. Em vez de parecer defensivo, adotou uma atitude desafiadora. Assumiu total responsabilidade pela tentativa de golpe, não como um ato ilegal, mas como uma ação patriótica contra um sistema que considerava ilegítimo. Seus discursos eram longos, teatrais e carregados de acusações contra o governo de Weimar, os comunistas e supostos inimigos internos. Os juízes, muitos deles simpatizantes de posições nacionalistas, permitiram que ele se rebelasse. O julgamento, que em outras circunstâncias teria sido uma simples sentença, foi transformado em plataforma política. A imprensa cobria o caso diariamente e os discursos de Hitler eram reproduzidos em jornais e panfletos. Sua imagem de agitador marginal se transformou na de alguém disposto a se sacrificar por suas ideias, mesmo que elas o levassem à prisão. A sentença foi surpreendentemente branda. Embora tenha sido considerado culpado, recebeu uma pena de 5 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional. Foi transferido para a prisão de Landsberg, uma prisão de baixa segurança onde prisioneiros políticos desfrutavam de liberdade condicional. Certos privilégios. Ele tinha uma cela espaçosa, acesso a visitantes frequentes, correspondência aberta e tempo livre para escrever e receber colaboradores. Durante seu tempo na prisão, Hitler manteve contato com o núcleo duro do partido. Embora a organização tenha sido enfraquecida pelo fracasso do golpe, alguns seguidores continuaram a operar de fora. As publicações foram reorganizadas, a rede de contatos foi mantida e um novo caminho para o futuro começou a ser planejado. As discussões internas não giravam mais em torno de ações impulsivas, mas sim em formas mais duradouras de integração política. A prisão não foi vivenciada como uma derrota. Pelo contrário, dentro do círculo mais próximo, construiu-se uma narrativa em que o fracasso do golpe se tornou um teste de comprometimento. Hitler foi apresentado como alguém que havia arriscado sua liberdade por uma causa justa. Essa imagem foi reforçada com fotografias, artigos e depoimentos, criando a imagem de um líder disposto a tudo. A atmosfera em Landsberg, longe de ser hostil, favoreceu essa construção. Os carcereiros simpatizavam com alguns aspectos da ideologia nacionalista e permitiam tratamento diferenciado.
O isolamento parcial também lhe permitiu refletir sobre os erros do passado e começar a definir uma estratégia mais estruturada. Nesse processo, seus colaboradores desempenharam um papel fundamental na coleta de documentos, na organização de visitas e no planejamento dos próximos passos. Seu tempo na prisão durou menos do que o esperado. Em dezembro de 1924, após cumprir pouco mais de um ano, Hitler foi libertado. As condições políticas haviam mudado ligeiramente e as autoridades não o consideravam mais uma ameaça imediata. Ao ser libertado, encontrou um partido enfraquecido, mas com uma base à sua espera. A prisão não diminuiu sua proeminência, mas o consolidou como um símbolo. A partir daquele momento, a estratégia do partido mudaria. A experiência do golpe e da prisão serviu como um ponto de inflexão. O caminho não seria mais o da violência direta, mas sim o da construção de um projeto com aparência de legalidade. Sem abandonar suas ideias, começaram a se adaptar às regras do jogo institucional. O que aprenderam naqueles meses deu o tom para o que viria depois, quando o Partido Nacional Socialista passaria das margens para o centro da vida política alemã. Mein Kampf, Manual de Ódio e Obediência. Mein Kampf foi estruturado como um manifesto pessoal, sem espaço para nuances ou dissidências. Desde as primeiras páginas, Hitler traçou uma divisão entre aqueles que, segundo ele, eram os verdadeiros alemães e aqueles que representavam um perigo para a nação. Ele colocou os judeus no centro dessa ameaça, não como uma comunidade religiosa ou cultural, mas como um elemento nocivo que se infiltrava em diferentes áreas da vida alemã. Essa ideia ele repetiu insistentemente ao longo do volume, junto com críticas ao sistema parlamentar, acusações de um suposto declínio moral e apelos para restaurar um comando único e centralizado. Nos primeiros capítulos, o autor relembrou seu tempo na guerra como um processo que, segundo ele, fortaleceu sua identificação com a nação. A partir dessa experiência, desenvolveu uma visão na qual certos setores sociais e políticos eram apresentados como ameaças persistentes à ordem coletiva. Em seu relato, tornou-se essencial estabelecer uma separação nítida entre aqueles que ele considerava compatíveis com seu projeto nacional e aqueles que ele considerava compatíveis com a nação, que, em sua opinião, estavam dificultando sua concretização. Essa divisão justificava seu apelo por uma reconfiguração total da sociedade. O parlamentarismo também foi alvo de rejeição total. Foi descrito como um sistema ineficaz, atormentado por interesses particulares e distante do bem comum. Os partidos foram retratados como estruturas vazias, sem convicções, onde reinava a negociação estéril. Em vez disso, ele propôs um modelo de liderança unipessoal, em que um líder assumia toda a vontade nacional e tomava decisões sem demora ou interferência. A concepção do Estado girava em torno da completa subordinação do indivíduo. Nessa lógica, o objetivo do cidadão não era desenvolver-se livremente, mas sim desempenhar um papel dentro de um grupo. O interesse coletivo era colocado acima de quaisquer aspirações pessoais. Não havia espaço para dissidência, e a autoridade deveria agir sem hesitação. O marxismo era outro alvo central. Ele não o retratava como uma teoria bem fundamentada, mas sim como uma ferramenta de destruição promovida por forças ocultas. Ele afirmou repetidamente que sua intenção era desintegrar a essência alemã e vinculá-la aos adversários que apareciam ao longo da obra. Em vez de dados concretos, ofereceu uma série de associações reiterativas entre comunismo, decadência e conspirações internacionais. Também ofereceu uma leitura pessoal da história alemã, na qual os eventos eram interpretados como parte de uma luta constante pela sobrevivência nacional. As derrotas não foram explicadas por seus próprios erros, mas pelas ações de inimigos internos. Essa versão do passado justificava a necessidade de limpeza interna. A violência não era rejeitada, mas sim validada como um meio legítimo. Hitler defendia a remoção de obstáculos pela força. Essa remoção poderia ser direcionada contra indivíduos, ideias ou instituições, sempre sob a premissa de uma ameaça que supostamente justificaria tudo. A obediência absoluta e a disposição de recorrer a métodos extremos eram apresentadas como virtudes. O papel do líder era descrito como indispensável. Ele não era apresentado como um igual entre outros, mas como uma figura de liderança.
com uma visão clara e determinação para agir. Ele representava a direção do país, e sua adesão a ela era inquestionável. A dissidência não era vista como uma opção válida. Em outra sessão, o livro aprofundava-se na ideia de um inimigo invisível e onipresente, representado principalmente pelo judeu. Não se tratava de uma ameaça específica, mas de uma influência difusa que se insinuava por toda parte. Essa abordagem servia para justificar a vigilância constante e as medidas preventivas contra qualquer indivíduo. Uma atmosfera de constante suspeita era fomentada como forma de defesa nacional. Uma parte significativa do livro abordava a política sob uma perspectiva biológica. Hitler manipulava conceitos darwinianos para argumentar que apenas sociedades fortes mereciam sobreviver. Aqueles considerados fracos deveriam desaparecer. E o sofrimento alheio não era visto como um problema ético, mas sim como uma consequência natural. Demonstrar compaixão era considerado uma fraqueza, enquanto a luta constante era promovida como a norma. O conteúdo se baseava consistentemente em uma linguagem simples e direta, não deixando espaço para interpretação. Em vez de convidar à análise, ele buscava estabelecer suas ideias por meio da reiteração, visando impressioná-las no leitor sem a necessidade de argumentos. Formalmente, o estilo era desordenado e irregularmente estruturado. No entanto, a linguagem era acessível e direta, visava um público amplo que buscava certeza, não complexidade. Essa escolha respondia à intenção de atrair setores sociais desorientados ou marginalizados pela crise. Várias partes do texto delineavam o funcionamento esperado das instituições de acordo com essa visão. A educação deveria se concentrar no desenvolvimento de físicos resilientes e pensamentos submissos. Expressões artísticas só eram aceitas se contribuíssem para os objetivos do Estado. A mídia, por sua vez, deveria ser regulamentada para impedir a circulação de opiniões opostas. Todos os componentes da sociedade deveriam ser coordenados com um propósito unificado de conformidade ideológica. Por fim, o líder nazista sustentava que qualquer transformação estrutural deveria começar com um único princípio: a eliminação da mistura racial. Essa ideia não era apenas mais uma proposta, mas a base para todo o resto. Se a pureza biológica não fosse garantida, nenhuma outra ação seria eficaz. A partir daí, o restante do programa adquiriu coerência interna. Assim, o livro foi apresentado como um plano fechado para a organização social e dominação política. Cada seção, da educação dos jovens ao uso da força, estava integrada a uma lógica ideológica sem margem para dúvidas. Não se tratava de uma proposta discutível, mas sim de um conjunto de declarações que exigiam submissão total. Hierarquia rígida, obediência cega e exclusão sistemática eram os pilares dessa construção totalitária. Do Partido Marginal à onda nacional. A partir do final da década de 1920, a economia alemã sofreu um grave revés que alterou fundamentalmente o cenário político. O colapso financeiro nos Estados Unidos impactou rapidamente os demais mercados mundiais, e a Alemanha, fortemente atrelada a empréstimos americanos, foi uma das mais afetadas. Com o corte desse fluxo de capital, muitas empresas alemãs foram forçadas a fechar as portas ou reduzir o quadro de funcionários, resultando em um aumento massivo do desemprego. Centenas de milhares de pessoas perderam seus meios de subsistência e a ansiedade se espalhou por todos os setores. Nas áreas urbanas, filas para comprar comida tornaram-se comuns, enquanto nas áreas agrícolas, dívidas impossíveis de pagar se acumularam. Nesse clima de insegurança, o sistema político começou a ruir. A República de Weimar, já enfraquecida por anos de instabilidade, mostrou-se carente das ferramentas necessárias para uma resposta rápida e eficaz. Governos se sucederam sem continuidade, as coalizões eram frágeis e os acordos tornaram-se cada vez mais difíceis de manter. À medida que o desespero aumentava, crescia também o desencanto com os partidos tradicionais, tanto de esquerda quanto de direita. A população buscava soluções drásticas, e os setores mais afetados começaram a transferir seu apoio para propostas que até então eram vistas como marginais. Nesse novo contexto, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães começou a ganhar maior presença. Embora tivesse conquistado alguma atenção no passado, sua influência permaneceu limitada. Contudo, mudanças nas condições impulsionaram seu avanço. Sua mensagem, que unia a rejeição aos acordos do pós-guerra,
Oposição às forças políticas tradicionais e uma forte ênfase na identidade nacional conseguiu se conectar com públicos diversos, de comerciantes falidos a ex-militares despossuídos. Com a ocupação, muitos indivíduos começaram a considerar esse grupo como uma opção diante da incerteza prevalecente. Durante as primeiras eleições após o início da crise, os resultados do partido mostraram um progresso considerável. Embora não tenham alcançado a maioria, sua presença parlamentar cresceu rapidamente, permitindo-lhes ganhar influência nas discussões políticas. O mais impressionante foi a velocidade com que conquistaram apoio, mesmo em regiões onde antes não tinham presença. Essa ascensão não se limitou a uma área específica, mas se espalhou para diferentes partes do país, deixando claro que este não foi um fenômeno isolado ou temporário. Uma das razões para esse crescimento foi sua capacidade de se apresentar como um movimento distinto, fora das estruturas tradicionais. Enquanto os partidos tradicionais eram percebidos como parte do problema, o nacional-socialismo se apresentava como uma opção renovadora, com uma proposta que prometia ordem, unidade e soluções imediatas. Além disso, seus líderes souberam tirar proveito da agitação predominante. Organizaram eventos de massa, visitaram pequenas cidades, falaram diretamente com os afetados e adaptaram sua mensagem ao público. Essa proximidade permitiu que estabelecessem laços com comunidades que antes se sentiam ignoradas. A erosão institucional e a crise prolongada continuaram a afetar todos os níveis da vida cotidiana. O número de desempregados superou recordes anteriores e o aumento do custo dos produtos básicos impactou particularmente os setores mais vulneráveis da sociedade. Nesse contexto, a imagem do partido continuou a se fortalecer. A cada eleição, sua votação aumentava e sua base de apoio se ampliava. O que inicialmente era visto como um grupo extremista passou a ser visto por muitos como a única solução possível. A mudança não foi apenas quantitativa, mas também qualitativa. Além de conquistar eleitores, o movimento atraiu pessoas com experiência em diferentes áreas, o que melhorou sua organização interna e capacidade de gestão. Entre 1931 e 1932, o progresso do movimento foi particularmente notável. Em certas áreas, seus resultados se aproximaram do controle total do voto. Esse desenvolvimento gerou preocupação entre outros grupos políticos que tentaram se coordenar por meio de pactos ou campanhas compartilhadas, mas sem obter resultados significativos. O cenário partidário dividido impediu qualquer tipo de ação conjunta. Ao mesmo tempo, os nacional-socialistas conseguiram ocupar os espaços deixados por seus rivais, fortalecendo sua posição como um núcleo decisivo. Eles não eram mais apenas uma presença no parlamento, mas uma força que estava começando a definir o curso nacional. O aumento do número de membros também se refletiu no número de pessoas que se filiaram. Todos os meses, milhares de pessoas decidiam aderir ao que viam como uma oportunidade de recuperar uma certa dignidade coletiva. Em diferentes localidades, novas filiais foram abertas, grupos de jovens surgiram e entidades complementares foram organizadas, oferecendo assistência, oportunidades de lazer e uma identidade compartilhada. Essa expansão não se limitou às eleições. Eles forjaram laços, ganharam presença em múltiplos espaços e mantiveram visibilidade contínua. Sua influência alcançou contextos cotidianos como ruas, locais de trabalho, instituições educacionais e grupos de bairro. O apoio não veio apenas de setores vulneráveis. As classes médias e alguns líderes empresariais também começaram a acolher seu avanço. Para muitos industriais, a promessa de ordem e disciplina parecia atraente diante dos temores de um avanço comunista. Essa convergência de interesses diversos ajudou a sustentar a ascensão do partido em múltiplos setores, frentes. Enquanto alguns o apoiaram por convicção, outros o fizeram por conveniência, mas todos concordaram com a urgência de uma mudança profunda. Essa percepção compartilhada permitiu que a resistência fosse reduzida e o discurso do movimento ganhasse força sem a necessidade de se impor pela força. Durante esse período, os líderes do partido participaram ativamente de debates públicos, ocuparam cadeiras no parlamento e estabeleceram laços com figuras influentes. Cada intervenção foi usada para reforçar sua imagem como uma alternativa sólida. Embora suas propostas nem sempre fossem detalhadas, elas conseguiram se conectar com as emoções do momento.
Diante da incerteza, ofereceram segurança. Diante da desordem, prometeram direção. Essa combinação foi fundamental para expandir sua base de apoio em tão pouco tempo. No final de 1932, o grupo alcançou o primeiro lugar em termos de apoio eleitoral. Seu crescimento era evidente. O que anos antes era apenas uma organização com representação limitada, posicionava-se agora no centro da vida política do país. Essa transformação não se deveu apenas às suas mensagens, mas também à situação mais ampla. A falta de soluções concretas, o descrédito das autoridades e o clima de crise levaram muitos a buscar alternativas diferentes. Nesse contexto de incerteza, o nacionalsocialismo conseguiu trilhar seu caminho sem encontrar grandes obstáculos. À medida que ganhava presença nas urnas, sua margem de influência política também se expandia. Embora não fizessem parte do poder executivo, o número de assentos que obtiveram lhes dava a capacidade de intervir em decisões importantes. Essa posição lhes conferia uma posição vantajosa, pois podiam condicionar acordos sem ter que responder pelos resultados. A partir dessa base, progrediram no fortalecimento de laços estratégicos, estabeleceram relações com figuras-chave e permaneceram atentos aos acontecimentos. Tudo parecia indicar que uma grande mudança se aproximava, embora ainda houvesse variáveis a serem definidas. Antissemitismo cotidiano, quando o ódio se tornou um hábito. Muito antes de o nacionalsocialismo assumir o controle do Estado, uma atitude hostil em relação aos judeus já existia em amplos setores da sociedade alemã, uma atitude que ia além das antigas disputas religiosas. Esse tipo de rejeição não era exclusivo de pequenos círculos, nem surgiu recentemente. Havia se enraizado em diversas esferas, da vida cotidiana ao ambiente escolar. A percepção dos judeus como um grupo fora do grupo nacional mais amplo, embora muitos fossem cidadãos estabelecidos há gerações, espalhou-se sem muita resistência. No ambiente educacional, em conversas informais e em materiais de leitura acessíveis, repetiam-se expressões e descrições que os retratavam como diferentes, problemáticos ou indignos de confiança. Esse tipo de rejeição não costumava ser expresso com agressividade aberta, mas era constante. Frequentemente assumia a forma de piadas, comentários ambíguos ou mecanismos de exclusão quase imperceptíveis. No ambiente de trabalho, era comum que a adequação de um judeu para cargos importantes fosse questionada, mesmo quando atendia a todos os critérios. A mídia local proliferava com artigos aludindo a influências nocivas, sem nomear ninguém explicitamente. No teatro ou em livros best-sellers, o personagem com características judaicas frequentemente representava atitudes egoístas ou desleais. Essa imagem repetida acabou se tornando parte da percepção geral das pessoas, sem exigir uma diretriz específica. No início do século XX, já circulavam publicações e panfletos questionando a presença dos judeus nos assuntos públicos. Esses textos eram de livre acesso e lidos por diferentes setores da população. Alguns argumentavam que os judeus acumulavam poder financeiro excessivo, enquanto outros os culpavam por promover correntes estranhas, como o pacifismo ou o pensamento internacionalista. Embora essas acusações fossem contraditórias, todas concordavam em retratá-los como alheios ao bem comum. Essa narrativa ganhou força especialmente em tempos de crise econômica ou instabilidade política, quando explicações simples eram mais atraentes do que interpretações aprofundadas. Em ambientes educacionais, muitos professores compartilhavam livremente essas ideias. Não havia regulamentação rígida sobre o conteúdo, então alguns professores introduziam suas próprias opiniões nas aulas. Em disciplinas como história ou literatura, era comum que aspectos negativos fossem destacados ao discutir figuras judaicas. Mesmo em disciplinas técnicas, às vezes eram feitos comentários que reforçavam estereótipos. Isso criou um ambiente em que as crianças cresciam ouvindo declarações negativas que se tornavam parte de seu cotidiano. Na vida religiosa, discursos de exclusão também persistiram. Embora muitas igrejas protestantes tivessem deixado para trás as antigas acusações teológicas, algumas mantinham a ideia de que os judeus resistiam a reconhecer a verdade e, portanto, permaneciam uma comunidade fechada. Esse discurso não clamava abertamente por discriminação, mas reforçava a percepção de que os judeus jamais poderiam ser parte integrante do todo nacional.
A insistência em suas diferenças reforçava uma barreira simbólica que impedia a integração plena. No mundo do entretenimento, estereótipos também eram comuns. Em muitos filmes mudos, o personagem retratado como judeu tinha feições exageradas e comportamento caricato. O uso de certos nomes, sotaques ou estilos de vestimenta ajudava o público a identificar rapidamente o personagem como alguém em quem não se podia confiar. Esses elementos passavam por humor ou costume, mas deixavam uma marca duradoura na forma como os espectadores percebiam a comunidade judaica. Essa representação negativa não exigia discurso direto. Funcionava por meio da repetição. Durante o período pós-guerra, o descontentamento com a derrota e as condições impostas pelos vencedores criou um clima de frustração generalizada. Nesse contexto, muitos procuraram culpar aqueles dentro do próprio país. A ideia de que certos grupos haviam agido contra o interesse nacional tornou-se popular e, entre eles, os judeus eram frequentemente apontados. Embora não houvesse evidências para sustentar essas alegações, o ressentimento gradualmente se instalou. Uma explicação simplificada para o colapso militar começou a circular, concentrando-se em acusações contra atores internos que supostamente haviam enfraquecido o país internamente. Essa visão se espalhou por meio de conversas familiares, cartas privadas e publicações de baixo custo. Essa atitude também se manifestou na marginalização não oficial de vários ambientes. Em clubes esportivos, organizações artísticas ou reuniões comunitárias, os judeus eram frequentemente impedidos de se integrar sem nenhuma regra explícita. Às vezes, bastava criar uma atmosfera desconfortável ou simplesmente excluir certas pessoas. Essa forma de distanciamento nem sempre era deliberada, mas era eficaz para destacar as diferenças. Em vários casos, os próprios indivíduos afetados decidiram se distanciar, para evitar tensões, o que alimentava ainda mais a impressão de que não pertenciam aos demais. Essa atitude também se refletiu na literatura da época. Alguns autores populares escreveram histórias em que personagens judeus representavam ganância ou corrupção. Enquanto outros tentavam apresentar uma imagem mais equilibrada, esses livros muitas vezes não tinham o mesmo alcance. Obras que se conformavam aos preconceitos existentes vendiam melhor e circulavam com mais facilidade. Essa seleção de mercado também ajudou a reforçar certas ideias. O conteúdo disponível influenciava a maneira como as pessoas viam o mundo, sem a necessidade de impor uma linha oficial. Uma análise de diários pessoais e correspondências privadas da época revela que muitas pessoas já tinham uma imagem negativa dos judeus, mesmo antes de qualquer doutrinação formal. Essa opinião nem sempre decorria da experiência direta, mas sim do que se ouvia no ambiente. A repetição de certas frases, a circulação de fofocas e a validação social do desprezo criaram um contexto em que era fácil aceitar esses preconceitos como fatos. Essa predisposição facilitou a aceitação de propostas extremas em muitos setores. O desprezo não se limitava a certos grupos sociais. Embora fosse mais comum em algumas classes ou regiões, estendia-se a todos. De comerciantes a trabalhadores, de estudantes a aposentados, atitudes de desconfiança estavam presentes em diferentes níveis. Essa generalização não implicava que todos compartilhassem o mesmo grau de hostilidade, mas sim que havia uma base comum sobre a qual discursos mais agressivos poderiam ser construídos. O terreno já estava preparado antes que surgissem estruturas organizadas para explorá-lo sistematicamente. Em documentos oficiais anteriores a 1933, também podem ser encontrados exemplos de discriminação. Alguns cargos públicos evitavam contratar judeus, alegando que isso poderia gerar tensões. Outros aplicavam critérios diferentes na avaliação de candidatos com base em suas origens. Embora essas práticas não fossem regulamentadas por lei, eram conhecidas e aceitas por muitos. Essa exclusão institucional, ainda que parcial, contribuía para legitimar a rejeição e apresentá-la como normal. A ausência de reações contundentes a esses eventos demonstra até que ponto o desprezo havia se tornado um costume compartilhado. Enquanto isso, no discurso público, figuras influentes podiam expressar abertamente ideias discriminatórias sem receber condenação social. Alguns escritores, professores ou líderes comunitários compartilhavam textos que falavam de pureza cultural
ou tradição nacional como se fossem conceitos neutros, mas na prática excluíam aqueles que não se enquadravam em certos parâmetros. Essa forma de falar consolidou uma linguagem que permitia a discriminação sem insulto. Ao repetir esses conceitos em diferentes espaços, construiu-se uma visão de país na qual certas pessoas simplesmente não tinham lugar. A rejeição não veio de uma única fonte nem respondeu a uma iniciativa centralizada. Ela se formou a partir de múltiplos gestos menores, expressões habituais, decisões implícitas e omissões repetidas que, quando combinadas, moldaram um ambiente marcado pelo desprezo. Essa atitude não exigia nenhuma organização visível, era mantida viva pela repetição constante, pelo silêncio cúmplice e pela ausência de questionamentos. Portanto, quando surgiram ideias que transformaram esse desprezo em propostas concretas, elas encontraram uma base já moldada por anos de rejeição social normalizada. Coreografia do medo. Como a festa hipnotizou o povo alemão. Desde seus primeiros estágios como um movimento crescente, o nacionalsocialismo adotou uma forma de expressão que transcendia o uso de palavras. A estrutura do partido começou a enfatizar a importância de elementos visuais, tons distintivos, emblemas e modos de exibição pública. Cada aparição, cada reunião e cada apresentação tinha que transmitir uma impressão de disciplina, coesão do grupo e força inquestionável. A estética assumiu um papel fundamental. Viagens organizadas, formações coordenadas e o uso de insígnias não se limitavam a meros adornos, mas eram recursos deliberadamente selecionados para impactar e consolidar um senso de pertencimento compartilhado. Nessas reuniões de massa, a organização do ambiente desempenhava um papel fundamental. A disposição dos assentos, a posição da plataforma principal, os efeitos de iluminação e os sons utilizados eram cuidadosamente planejados para provocar uma resposta emocional. As insígnias não tinham nenhuma função estética, mas sim atuavam como elementos simbólicos que criavam uma sensação homogênea. O uso de iluminação artificial, especialmente em eventos realizados à noite, gerava atmosferas que lembravam cerimônias antigas. Tudo era coordenado para transformar um evento político em uma experiência coletiva carregada de solenidade. Também se dava atenção à linguagem corporal. Posições corporais, gestos de saudação e movimentos seguiam uma estrutura precisa. O gesto do braço erguido tornou-se institucionalizado em todos os contextos, de ambientes educacionais a eventos oficiais, como uma expressão de submissão e alinhamento com o movimento. O uniforme era integrado a essa encenação. Cada elemento do traje tinha um propósito, e a aparição de grupos vestidos de forma idêntica reforçava a imagem de uma ordem coletiva rigorosa. Não se tratava apenas de uma questão de trajes compartilhados, mas de projetar visualmente um senso de disciplina estruturada. À medida que os eventos públicos se multiplicavam, certos rituais também se estabeleciam. A abertura dos eventos seguia sequências fixas. Músicas específicas eram tocadas, bandeiras eram hasteadas, frases estabelecidas eram proferidas. Cada passo tinha seu tempo, lugar e função. Isso não era acidental. Essa repetição buscava gravar na memória dos participantes uma série de gestos que não exigiam explicação racional. Palavras eram combinadas com gestos, e gestos com objetos, criando uma coreografia que reforçava o sentimento de pertencimento. Cerimônias memoriais, especialmente aquelas dedicadas aos mortos, ocupavam um lugar especial. Nesses eventos, o cenário era carregado de um tom solene. Tochas eram acesas, longos silêncios eram observados, nomes eram recitados. Essa teatralidade não era improvisada. Era projetada para provocar emoção, consolidar uma narrativa heróica e estabelecer uma conexão entre o passado e o presente. O uso do silêncio como elemento dramático tornou-se comum. Não dizer nada também comunicava. Os congressos do partido tornaram-se uma espécie de dramatização nacional. As cidades que o sediavam eram decoradas com faixas, cartazes e estruturas temporárias que transformavam a paisagem urbana. Os participantes eram guiados em procissões, marchas e assembleias, tudo cuidadosamente coreografado. A imprensa e os noticiários registravam cada gesto, cada palavra e cada cena. Cada detalhe era cuidadosamente considerado. A posição das luzes, o ângulo da câmera, a música de fundo, tudo contribuía para criar uma impressão de grandeza. Os jovens da festa também eram treinados nessa teatralidade.
Desde muito cedo, os participantes aprendiam a marchar, cantar em grupo, formar figuras humanas e executar movimentos coordenados. O treinamento não apenas transmitia ideias, mas também moldava comportamentos. Atividades ao ar livre, celebrações de feriados especiais e acampamentos eram repletos de elementos dramáticos. Um mundo paralelo foi criado, onde a ação coletiva substituiu a ação individual. Arquitetos e engenheiros participaram ativamente desse processo. Cenários monumentais foram projetados para gerar impacto. Espaços abertos foram privilegiados para receber grandes reuniões. Tribunas imponentes foram erguidas, colunas foram instaladas e plataformas com formas geométricas foram utilizadas. Tudo contribuiu para reforçar a ideia de poder. A arquitetura não era apenas funcional, servia para contar uma história. Cada edifício, cada praça, cada avenida tinha que transmitir uma mensagem visual clara. O uso do som foi planejado com precisão. Foram selecionadas peças musicais que evocavam sentimentos específicos. Algumas melodias foram identificadas com momentos específicos dos eventos. As canções oficiais foram memorizadas por todos e cantadas em diferentes contextos. Essa integração de música, movimento e elementos visuais gerou uma sensação de unidade completa. O público não adotou uma atitude passiva. Cantando hinos, seguindo o ritmo ou realizando gestos sincronizados, eles participaram ativamente da apresentação. A iluminação foi usada como elemento central em muitos eventos. As colunas de luz projetadas no céu em certos eventos noturnos criaram uma sensação de elevação. Esses feixes verticais, repetidos sincronicamente, envolveram o público em uma atmosfera distinta, distante do cotidiano. A escuridão parcial, combinada com pontos iluminados, direcionava o olhar para áreas específicas. Isso alcançou uma manipulação do espaço que transformou cada evento em uma performance encenada. As imagens desempenharam um papel proeminente. Instantâneos institucionais, cartazes e representações visuais não apenas retratavam figuras, mas também criavam um repertório simbólico. A escolha de perspectivas, enquadramentos e gestos era intencional. O objetivo era comunicar firmeza, vitalidade e domínio. Esses rostos eram exibidos em centros educacionais, escritórios administrativos e espaços domésticos, gerando uma percepção de vigilância constante. A repetição visual do mesmo semblante acabou se integrando ao ambiente cotidiano. As datas marcadas no calendário oficial eram estabelecidas com uma consistência que lembrava rituais imutáveis. Ano após ano, certos dias específicos assumiam um papel de destaque dentro do quadro comemorativo. A rotina estabelecida, a repetição de eventos e a participação massiva serviram para consolidar um senso de permanência. Em vez de relembrar eventos passados, esses eventos buscavam reforçar o compromisso compartilhado. Embora cada celebração pudesse diferir em aspectos particulares, mantinha uma estrutura fixa que combinava o novo com o familiar, garantindo uma resposta emocional eficaz dos participantes. O espaço urbano também foi intervindo de forma planejada. Ruas foram renomeadas, monumentos foram erguidos e praças foram redesenhadas para refletir os valores do movimento. Os percursos da marcha foram cuidadosamente selecionados para passar por áreas simbólicas. O percurso tornou-se uma narrativa visual, com cada canto transmitindo uma mensagem. A própria cidade tornou-se um cenário permanente. A encenação não se restringiu a eventos com grandes públicos, mas também se estendeu a pequenas reuniões, atividades de bairro e recepções públicas. Em cada um desses cenários, um layout visual preciso foi organizado. A disposição dos assentos, o momento exato dos aplausos e os itens a serem trocados foram definidos. Tudo foi meticulosamente planejado. Essa atenção aos detalhes criou uma impressão de controle absoluto. Essa estrutura cênica era usada como um recurso para comunicar autoridade. O que importava não era apenas o que era expresso em palavras, mas também como era apresentado ao público. Cada movimento, cada símbolo e cada som eram integrados a uma narrativa que projetava disciplina, coesão e continuidade como se fossem inerentes. A performance não funcionava como decoração, mas como conteúdo em si. Forma e mensagem se fundiram no mesmo sentido, persuadir por meio de estímulos compartilhados. A construção do poder totalitário, a hora da destruição.
Quando Adolf Hitler assumiu o cargo de chanceler em janeiro de 1933, seu partido ainda não controlava todo o aparato estatal. O gabinete era composto majoritariamente por figuras conservadoras e o presidente Hindenburg mantinha a autoridade formal sobre as decisões-chave. No entanto, em poucas semanas, começaram a ser implementadas mudanças que deixaram para trás as estruturas anteriores. O incêndio do Reichstag em fevereiro foi atribuído a uma suposta conspiração comunista, e essa versão permitiu ao governo implementar restrições imediatas. Direitos como liberdade de expressão e reunião, bem como a privacidade das comunicações, foram suspensos. A polícia recebeu novos poderes para agir sem supervisão judicial, incluindo prisões e o fechamento de veículos de comunicação críticos. O que inicialmente foi apresentado como uma resposta emergencial tornou-se uma ferramenta permanente para eliminar qualquer oposição. Novas eleições foram realizadas em março, em meio a um clima de intimidação e ataques contra oponentes políticos. Embora o Partido Nazista tenha aumentado sua contagem de votos, ainda ficou aquém da maioria absoluta. Mesmo assim, o resultado serviu de base para a aprovação de uma lei que mudou completamente o funcionamento do sistema, a Lei Habilitante. Com sua aprovação, o governo pôde promulgar regulamentos juridicamente vinculativos sem passar pelo parlamento. A votação ocorreu enquanto muitos deputados da oposição estavam ausentes devido a ameaças ou prisões, o que facilitou sua aprovação. Com a consolidação desse arcabouço legal, começaram as medidas para desmantelar o pluralismo político. Os outros partidos foram dissolvidos, organizações sindicais foram suprimidas e seus bens foram confiscados. Uma frente trabalhista única foi estabelecida sob controle estatal, e os estados federais perderam sua autonomia, substituídos por autoridades nomeadas por Berlim. Um expurgo também ocorreu dentro do partido. Em 1934, durante uma operação coordenada, os líderes da SA foram presos e executados. A medida visava dissipar tensões internas e tranquilizar setores conservadores do exército. Naquele mesmo ano, após a morte de Hindenburg, não foram convocadas eleições. Em vez disso, foi anunciada a fusão dos cargos de chefe de Estado e chefe de governo. Hitler permaneceu no comando do país e das Forças Armadas, e um referendo foi organizado para ratificar essa mudança, embora com óbvias irregularidades. A partir de então, todos os funcionários, incluindo juízes e militares, tiveram que jurar lealdade direta ao Führer. Com todo o poder centralizado, as decisões não mais passavam por órgãos compartilhados. Departamentos foram criados para supervisionar a educação, a mídia, o cinema e outros aspectos culturais. As diretrizes vinham diretamente do topo e os escalões inferiores simplesmente as seguiam, sem espaço para discussão. Qualquer discordância poderia ser vista como deslealdade ao regime. Externamente, a nova direção começou a ser sentida em 1935, com o anúncio do rearmamento. Essa decisão violava o Tratado de Versalhes, mas foi recebida com comemorações públicas. No ano seguinte, as tropas alemãs entraram na Renânia, uma zona desmilitarizada desde o fim da Primeira Guerra Mundial. As potências europeias não responderam, reforçando a percepção de que poderiam seguir em frente sem consequências. Em 1938, a Áustria foi anexada. O evento foi apresentado como uma reunificação nacional, com desfiles, bandeiras e discursos. Pouco depois, territórios da Tchecoslováquia, que incluíam populações de língua alemã, foram incorporados. Argumentou-se que essa era uma medida para proteger aquela comunidade, e imagens de júbilo foram transmitidas em todos os canais oficiais. Em setembro de 1939, forças alemãs invadiram a Polônia após assinar um pacto com a União Soviética que estabelecia a divisão do país. O regime alemão apresentou incidentes manipulados para justificar a ofensiva, embora a intenção de ocupar o território já fosse clara. A reação da França e do Reino Unido foi imediata. Ambas as nações declararam guerra, iniciando um conflito de larga escala que vinha sendo preparado há anos. Nesse momento, todo o poder acumulado desde 1933 foi revelado em sua forma final. As leis, a administração, o exército e a mídia, todos respondiam a um único nome:
A transformação jurídica dos primeiros anos havia se tornado um aparato militar e político que operava sem restrições institucionais e cujo alcance logo se estenderia a toda a Europa. Todo esse processo, impulsionado desde o momento em que ele assumiu o poder, foi o que, em última análise, moldou o regime responsável por milhões de mortes em campos de batalha, cidades arrasadas e campos de extermínio. Hitler, após ser coroado Führer, o início do Reich. No âmbito pessoal, Adolf Hitler sempre se destacou por ser uma figura peculiar, muito diferente da demonstração privada de outros líderes de sua época. Sua rotina na chancelaria geralmente começava pontualmente por volta das 10 da manhã, e ele permanecia lá até tarde da noite, revisando documentos e assuntos oficiais. No entanto, ele não era rígido quanto à sua agenda, alternando suas funções com palestras. Palestras públicas improvisadas, seja fazendo discursos inflamados ou supervisionando desfiles militares não anunciados. Quando tinha tempo livre, dedicava-o a atividades que poderiam parecer incomuns para um ditador. Gostava de visitar museus, pintar aquarelas, assistir a exibições de filmes e mergulhar na leitura. Entre seus autores favoritos estavam Arthur Schopenhauer e Karl May. Também dedicava horas ao estudo da história, com particular predileção pela Grécia clássica e pela figura de Frederico II da Prússia. Ao mesmo tempo, entretinha-se planejando projetos arquitetônicos de grande porte, trabalhando ao lado de Albert Speer na monumental remodelação de Berlim, que ele aspirava a renomear Germânia. Seus interesses musicais desempenharam um papel proeminente em sua vida privada. Ele era devoto da obra de Richard Wagner, a ponto de estabelecer um relacionamento pessoal com Winifred Wagner, descendente do compositor, e prestar-lhe homenagem depositando flores em seu túmulo. Essas inclinações culturais se misturavam a uma imagem cultivada de um pensador e artista frustrado que ele buscava compensar por meio da arquitetura e do simbolismo cultural de seu regime. Em seu nível mais íntimo, sua personalidade era igualmente peculiar. Ele abandonou o álcool, eventualmente adotou uma dieta vegetariana até rejeitar completamente a carne e demonstrou uma aversão marcante a decorar ambientes com flores. Em contraste, desenvolveu uma grande afinidade com animais, especialmente seus cães, sendo seu cão Blondie seu companheiro mais amado e fiel nos últimos anos de sua vida. Em particular, Adolf Hitler nunca foi um homem de sucesso romântico. Sua incapacidade de se relacionar com mulheres, marcada por extrema timidez e dificuldade em manter conversas naturais, fez com que sua vida amorosa fosse marcada por silêncios e fracassos. A exceção veio com sua sobrinha Geli Haubal, filha de sua meia-irmã Angela. Com ela, Hitler quebrou parte dessa barreira, ainda que de forma doentia. O relacionamento tornou-se obsessivo. Ele tentou conquistá-la, mas ela o rejeitou repetidas vezes. O controle sufocante e o ciúme constante acabaram levando-a ao limite. Finalmente, um dia, Geli cometeu suicídio com um tiro no peito. Essa tragédia mergulhou Hitler em uma profunda tristeza que o acompanhou por muito tempo. Com o passar dos anos, um novo rosto surgiu em sua vida: Eva Braun. Jovem, loira e empregada no departamento fotográfico do Partido Nazista, ela rapidamente cativou o Führer. Foi por ela que Hitler voltou a sentir um forte apego, mas decidiu manter esse relacionamento em segredo. Para o povo alemão, ele queria projetar a imagem de um líder único, comprometido exclusivamente com a Alemanha. Essa decisão encheu Eva de frustração e solidão, e ela passou a viver em segundo plano. Apesar disso, os dois permaneceram juntos até o fim, com o fechamento do bunker de Berlim. Em nível pessoal, Hitler fez de seu local de trabalho em Berlim seu lar. A chancelaria não era apenas o centro do poder político, mas também sua residência, protegida por mais de 100 homens da guarda da SS, a Leibstandarte Adolf Hitler. No entanto, seu verdadeiro refúgio era no alto dos Alpes bávaros, em Obersalzberg, na região de Berchtesgaden. Lá, ele construiu uma residência que chamou de Ninho da Águia por sua localização privilegiada e elevada. Aquele retiro alpino se tornou o cenário mais íntimo de sua vida privada. Foi lá que ele compartilhou momentos em família com Eva Braun e desfrutou de sua proximidade, longe dos olhares do público. Mas aquele lugar também se tornou o centro de decisões cruciais. Do Ninho da Águia foram traçados planos que moldariam não apenas o destino do Terceiro Reich, mas também o curso da história mundial.
A liderança de Adolf Hitler no Terceiro Reich durante o período entre as duas guerras mundiais foi apresentada por seus seguidores como uma conquista sem precedentes para uma potência do século XX. Após assumir o controle de um país devastado, com uma economia em colapso e milhões de desempregados, o regime implementou um modelo alternativo ao padrão ouro, conhecido como padrão trabalho, com o qual promoveu agressivamente a recuperação interna. Por meio de um programa massivo de obras públicas e reorganização produtiva, o desemprego foi drasticamente reduzido, de aproximadamente 8 milhões de desempregados para pouco mais de 3 milhões em um curto espaço de tempo, atingindo finalmente o pleno emprego. Com o desaparecimento do desemprego, o regime pôde anunciar melhorias significativas para as classes trabalhadoras e rurais. Foi estabelecido um sistema de assistência social baseado em pequenos pagamentos diários, a cobertura de saúde foi ampliada, a proteção trabalhista foi reforçada e foram criados auxílios específicos para famílias com crianças. Além disso, foram promovidos serviços como refeitórios subsidiados em fábricas, creches e centros de assistência à infância. Um dos aspectos mais notáveis foi a introdução de férias remuneradas, com excursões e viagens organizadas para destinos como Áustria, Suíça, Noruega e Baviera, o que reforçou a imagem de prosperidade. Outro símbolo deste projeto foi a produção de um carro acessível à maioria da população, o famoso Volkswagen, concebido como o carro do povo. A ideia buscava reforçar o sentido de bem-estar coletivo e demonstrando que o progresso alcançava até as famílias mais modestas. Esses elementos foram usados como prova visível da suposta eficácia do modelo nacional socialista em comparação com o capitalismo ocidental. Graças a esse conjunto de medidas, a Alemanha recuperou um papel central na política e na economia globais em poucos anos, projetando-se novamente como uma potência. Na propaganda oficial, o regime chegou a se apresentar como pioneiro de um estado de bem-estar social, superando o dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. Essa narrativa contribuiu para que Hitler fosse exaltado por seus seguidores naqueles anos como o campeão da economia, título que consolidou a narrativa triunfalista do Terceiro Reich em seus primórdios. Ao longo dos anos, o Terceiro Reich foi transformado sob a liderança de Hitler, que promoveu mudanças que afetaram praticamente todos os setores. A produção industrial se intensificou, enquanto as colheitas agrícolas atingiram níveis recordes em quantidade e qualidade, superando facilmente a maioria das nações europeias. No entanto, um dos projetos mais emblemáticos do regime foi a criação da primeira rede rodoviária de grande porte do mundo, que possibilitou agilizar o transporte de pessoas e mercadorias em tempo reduzido. Isso foi acompanhado pelo fortalecimento da Lufthansa Airlines e pela construção de diques que recuperaram terras do mar, iniciativas que aumentaram ainda mais a riqueza nacional. Paradoxalmente, essas obras monumentais coexistiram com rigorosas leis de proteção ambiental. Experimentos com animais foram proibidos, campanhas anti-tabaco foram promovidas e programas foram desenvolvidos para reflorestamento, fertilização de pântanos, canalização de rios e criação de parques e áreas verdes nas cidades. O acúmulo dessas transformações gerou um apoio massivo a Hitler na Alemanha, bem como a admiração de numerosos simpatizantes estrangeiros. Para muitos cidadãos, a sensação era a de participar de um processo histórico que restaurou o orgulho perdido após o Tratado de Versalhes. O regime explorou essa atmosfera por meio de celebrações e espetáculos públicos, competições trabalhistas para exaltar a cultura do trabalho, exposições de arte, competições esportivas, danças folclóricas, acampamentos para jovens e, acima de tudo, os impressionantes dias de festa em Nuremberg, que atraíam multidões ao estádio Zeppelin. A máquina de propaganda ajudou a consolidar a ideia de que o povo alemão cumpria uma missão superior, uma espécie de destino providencial, como o próprio Führer repetia constantemente. Esses eventos de massa não apenas reforçavam a coesão social, mas também transmitiam a impressão de que a Alemanha estava vivenciando um renascimento coletivo que ia além da política e da economia, assumindo um caráter quase espiritual. Um momento-chave nessa construção simbólica foram os Jogos Olímpicos de Berlim, de 1936. Hitler assumiu o papel de anfitrião absoluto, apresentando ao mundo uma imagem renovada de seu país.
A partir daquele evento, sua imagem alcançou um nível internacional que, aos olhos de inúmeros observadores dentro e fora da Alemanha, o elevou ao posto de Messias moderno, líder de uma nação que se sentia chamada a liderar uma nova era.